Ministro, vamos mudar de assunto, falar um pouco sobre a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente americano Donald Trump. Tem alguns argumentos já expostos pelo presidente nas cartas abertas que foram divulgadas por ele, considerando o que ele considera um tratamento injusto do judiciário brasileiro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cita também a regulamentação das Big Techs, recente decisão também do Supremo Tribunal Federal. O senhor até publicou um artigo no New York Times defendendo, em linha com o que defende o governo brasileiro, o presidente Lula, a soberania nacional e o Supremo Tribunal Federal. Há quem também diga que há um elemento a mais, que são as falas do presidente Lula nos BRICS e essa defesa pela desdolarização. A que o senhor atribui essa investida, os Estados Unidos ter dobrado a aposta, e o senhor enxerga alguma parcela de culpa do governo brasileiro na reação do presidente americano? Olha, eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas que o grande responsável pela atribuição de sanções ao país contra o nosso povo, contra os empregos brasileiros, é a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi à Casa Branca conspirar contra seu país para livrar o pai da cadeia. Essa é a grande questão. E ao fazê-lo, ele não pensou nos empregos, não pensou nas empresas, não pensou no seu país. Ele está muito preocupado em resolver o problema da família e não está preocupado em resolver o problema das famílias brasileiras. A preocupação do governo Lula é resolver o problema das famílias brasileiras e não de uma família só. O Eduardo, ele foi à Casa Branca, conspirou contra o país e o que ele trouxe foi, de fato, uma guerra comercial contra o seu país. É lamentável que um parlamentar, ainda em situação de licença, vá a outro país conspirar abertamente contra os interesses nacionais. Isso não é patriótico. Patriota é quem defende seu país. E o país não existe sem povo. E o povo brasileiro espera de todos nós, homens públicos, que dê o melhor de si na busca do interesse coletivo, que é cuidar da saúde, da educação, do emprego, da renda do nosso povo. E, infelizmente, eles não estão preocupados com o nosso povo. Eles estão preocupados em defender 4, 5 pessoas de uma família que se acham donos do Brasil. É o que aconteceu e a sociedade brasileira precisa saber. Agora, esses outros elementos que foram colocados pelo presidente Trump não são verdadeiros. Ora, é só pegar qualquer estatística, Banco Mundial, OCDE, FMI, o saldo da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos, historicamente, é um saldo deficitário. O Brasil, ele tem déficit em conta corrente com os Estados Unidos. Isso significa que nós importamos dos Estados Unidos menos do que nós exportamos. Então, o argumento que foi utilizado pelo presidente Trump é injustificável do ponto de vista econômico para a atribuição de sanções na qualidade tarifária. É muito injusto que o outro país atribua sanções dessa magnitude, abrindo uma guerra comercial sem precedentes com países que foram pacíficos. Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de cooperação, Tainá. Não foi uma cooperação que começou ontem. Diversos presidentes, o próprio presidente Lula já esteve diversas vezes com diversos presidentes, seja republicano, seja democrata, Bush, Obama. Nunca houve nenhum tipo de problema. O presidente Lula, ele sempre foi um presidente que atuou de forma muito pragmática nas suas relações, respeitando a nossa diplomacia. E a verdade é que nós estamos vivendo uma situação inédita, que é alguns políticos que têm um interesse pessoal de se proteger contra crimes que foram praticados no Brasil, tentativa de abolição do nosso Estado democrático de direito, tentativa de acabar com a nossa democracia, e o que nós estamos agora colhendo é perturbação e desordem. O povo brasileiro tem muita sorte de ter o presidente Lula, nesse momento, liderando o país, que é um presidente experiente, comprometido com o seu povo, e não vai medir esforços para defender a nossa soberania e a nossa economia. Designou o presidente Alckmin, que está desde domingo liderando um comitê executivo designado pelo presidente Lula. Ontem teve uma reunião muito importante com empresários, setor do agro, setor industrial, e o que está sendo encaminhado é aquilo que nós esperamos: sobriedade, tranquilidade, diplomacia, para mostrar não só para os políticos norte-americanos, para
os, digamos assim, os governantes que ocupam atualmente a Casa Branca, mas a sociedade americana, que foi o que eu tentei fazer com a publicação do meu artigo hoje no New York Times, que o que está sendo feito contra o Brasil é injusto. Um país em desenvolvimento que tem tantas demandas de crescimento, de geração de emprego e renda para o seu povo, sendo ameaçado, porque de fato ainda é uma ameaça, em razão de um interesse pequeno, menor, de uma família que não tem de fato patriotismo com o seu país. Essa é que é a grande verdade e que nós temos que discutir a partir da verdade. Os outros interesses são menores. Agora, soberania não se negocia e o presidente Lula, ele é o comandante desse navio que vai levar-nos aí nesse nevoeiro ainda muito incerto.